Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Olá, graça e paz. O Senhor tem hoje uma palavra de vida para nós. Eu sou o pastor Manuel Nunes e fico muito feliz com sua presença. Vamos começar adorando o Senhor?
Amém. Essa é a Igreja Episcopal Carismática. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Senhor meu Deus e Pai, graças te damos por mais um dia, Senhor. Graças te damos pelo alimento que chegou à nossa mesa, pelo ar que respiramos e pelo teu cuidado e amor por cada um de nós. Fala hoje ao nosso coração, através desta palavra de vida, para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Você sabia que existe uma forma certa de fazer as coisas para Deus? Como será o jeito que Deus gosta que façamos as coisas para Ele? O texto de hoje nos dá essa resposta. Vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, no capítulo 22, dos versos 1 ao 14. Mateus, capítulo 22, dos versos 1 ao 14. Vamos fazer a leitura juntos? Mateus, capítulo 22, dos versos 1 ao 14. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. No texto que lemos hoje, aprendemos como devemos fazer as coisas para Deus. O texto nos fala de um banquete. Naquela época também era comum oferecerem-se banquetes, principalmente quando estava-se feliz com alguma coisa. No caso do texto que lemos, havia uma alegria muito grande, pois era uma festa de casamento, era um banquete de casamento. O detalhe, eu não sei se isso com o tempo já foi perdido em nossos dias, mas naquela época, principalmente, os banquetes eram oferecidos para expressar a gratidão que estávamos sentindo. E essa gratidão, ela era expressada exatamente oferecendo tudo do bom e do melhor para aquelas pessoas que eram convidadas. Tudo em fartura, tudo muito bom, tudo muito bem preparado, tudo muito bem decorado. Então, todo o lugar em si, tanto os alimentos, como as bebidas, como também a decoração, o conforto, tudo que podia se proporcionar para os convidados significava o tamanho da alegria que você estava sentindo naquele momento. Então, quanto mais a festa tinha comidas, tinha bebidas, tinha lugares decorados, mais significava que você estava feliz. Assim também era este banquete que está sendo descrito nesta parábola. Era uma festa de casamento, certamente
todo casamento deve ser recheado e rodeado de muito amor, não só entre os noivos, mas também entre todos os membros da família. E toda a família estava muito feliz, todos os amigos também, e eles se juntaram ali. Nós sabemos que naquela época as famílias viviam não nuclearmente, mas era a família estendida. Então muitas vezes em um mesmo ambiente morava-se ali pai, mãe, filhos, primos, tios, tias, avós. Então era a família estendida que vivia em determinada residência. E todos estavam envolvidos, todos se envolviam naquela festa porque todos estavam muito felizes com aquele casamento. E aí, este texto que nós lemos, a gente vê claramente que alguém estava feliz com o casamento que iria acontecer, provavelmente dele ou de algum familiar, e ele prepara um grande banquete, diz que os novilhos, os bois cevados, os melhores que eles tinham, já haviam sido mortos, estavam preparados, e um grande churrasco, um grande banquete, muita fartura, e ele diz aos servos que fossem chamar os convidados, e eles não vêm. E o texto diz claramente que eles preferem ir cada um para o seu destino, um para os seus campos, outros para o seu trabalho, e não comparecem àquele banquete. E isso naquela época, claro, como hoje também, mas principalmente naquela época, era uma questão de grande afronta, uma grande desconsideração que estavam sendo feito para aquelas pessoas que prepararam um banquete com tanto carinho, com tanto amor, com tanto esmero. E como não compareceram nenhum dos convidados, o texto diz que o salão estava vazio, mas a mesa estava posta, as comidas, os alimentos e as bebidas estavam tudo ali, tudo preparado. Então o dono da festa resolve falar para os servos, chamar outras pessoas, porque aqueles convidados não eram dignos. E os servos vão e chamam, e o texto diz claramente que eles chamam indiscriminadamente. O texto não diz que eles chamam ali só as pessoas mais influentes da cidade, ou os mais bonitos, ou de uma determinada classe, ou determinada cor, ou determinada fama. Não. O texto diz que os servos chamam bons e maus, ou seja, chama a todos. Todos passam a ser convidados para aquele grande banquete, um banquete farto. Ora, sabemos que todas as parábolas de Jesus tratam de um único assunto, que é o reino de Deus. E não é diferente nesta parábola. Ela trata do reino de Deus e nos mostra que Deus preparou um grande banquete e, como alguns convidados iniciais que foram chamados não compareceram por não serem dignos, ele agora chama todos nós. Então, todos nós somos convidados para esse grande banquete que o próprio Deus preparou para todos nós, com muito amor, com muito carinho, com muito esmero, com muita dedicação, com muita fartura. Isso, claro, representa a vida que devemos ter, ou melhor, a vida que podemos ter na presença do Senhor. Uma vida de fartura, uma vida de saúde, uma vida de alegria. É uma verdadeira festa, será a vida de cada um que receber a Jesus Cristo e aceitar Ele em sua vida. Ora, o texto de hoje não é diferente, né? E nós, claro, observamos muitas coisas importantes nesta parábola, detalhes que podemos refletir bastante. Eu queria trazer algumas coisas importantes, alguns pontos cruciais que a gente pode refletir um pouco mais acerca desta parábola que nós lemos. Por exemplo, nós vemos nessa parábola o amor, o cuidado e a consideração daquele proprietário, daquele patrocinador do grande banquete para com seus convidados. Assim também é Deus em nossa vida. Deus fez as coisas, o mundo, criou todas as coisas com muito amor, com muito cuidado e consideração. E nos chamou para essa grande festa que é viver com o Senhor, este grande banquete que é seguir com o Senhor. E, claro, nós, assim como
aqueles convidados que não aceitaram, muitas vezes alguns de nós não aceitamos também e resolvemos ir para o nosso trabalho, ir para os nossos campos, que quer dizer exatamente que quando nós priorizamos as nossas atividades, a nossa vida em detrimento das coisas do Senhor, daquilo que Ele fez por nós, nós estamos errados. Nós somos convidados indignos. Então, minhas queridas e meus queridos, esta parábola de hoje, o texto bíblico que nós lemos hoje, nos mostra muitos detalhes importantes, dentre eles este que nós lemos, que fala sobre o amor, o cuidado e a consideração de Deus por cada um de nós. Ele nos chamou, nos convidou e ainda enviou os seus servos para nos lembrar. Quem sabe hoje eu não esteja servindo como servo do Senhor para te lembrar do convite que Ele te fez um dia e que porventura você pode ter esquecido ou resolveu não comparecer, resolveu priorizar sua vida particular, sua carreira, seus negócios. Hoje eu estou servindo como um mensageiro de Deus, quem sabe, né, para falar para você e dizer, olha, o banquete está pronto, a mesa está posta, venha participar dessa grande festa. Mas também podemos destacar, neste texto que lemos, a bondade e a paciência daquele homem, daquele proprietário, daquele patrocinador da festa, porque ele, além de ter convidado com antecedência os seus convidados, seus amigos, ele manda seus servos para lembrar, né? Então, mostra a paciência de Deus. Nós já vimos isso na parábola anterior que nós refletimos no culto anterior, que Deus é muito paciente com cada um de nós, e aqui nós enfatizamos novamente. Deus mandou o convite, depois Ele mandou os seus servos, então os convidados não atenderam, Ele enviou outros, e nós ainda assim insistimos em dar as costas ao Senhor, mesmo com toda a sua bondade e paciência. Agora, lembrem-se, a paciência de Deus, ela tem um tempo determinado, ela tem um limite. E esse limite não é porque a paciência dele se esgota, não é porque o tempo se esgota para Deus, se esgota para nós. A paciência e a bondade de Deus, ela estará presente até o dia em que estivermos vivos aqui. Quando nós morrermos, acabou nossa saga neste lugar e aí nós teremos decidido onde viveremos a eternidade. Ora, a paciência de Deus vai perdurar, vai permanecer por toda a nossa vida. Só que nós não sabemos até quando a nossa vida vai existir. E é por isso que é muito importante nós aceitarmos o convite do Senhor o quanto antes, porque nós não sabemos se estaremos aqui amanhã ou daqui a alguns minutos. Então, não perde tempo. Aceita, reconhece a bondade e paciência de Deus e aceita o convite dele para essa grande festa, para essa grande alegria. Toda festa naquela época, todo banquete naquela época tinha muita música, muita dança, muita alegria. E assim é a vida com o Senhor. Claro, existem lutas, existem desafios, porque nós estamos vivendo ainda neste mundo. Mas, em sua grande maioria, a vida com o Senhor é sempre uma grande festa, uma grande alegria, porque mesmo em meio às lutas e desafios, nós vemos e sentimos a mão de Deus cuidando de nós, nos livrando, nos libertando de tudo o que nós precisamos, Ele nos supre. Então, não perca tempo. Hoje é o dia de aceitar este convite. Mas nós também vemos, por exemplo, o zelo que devemos ter com as coisas do Senhor. Como vimos no início deste culto, nós vamos aprender como devemos fazer as coisas para Deus. Aqui neste texto, nesta parábola, nós temos estas pistas, nós temos condições de perceber, de compreender, de entender, de aprender como devemos fazer as coisas para Deus. Lembrem-se que mesmo não havendo acepção de pessoas, mesmo não havendo discriminação quanto aos convidados
tardios que são chamados para a festa, mas ainda assim o dono da festa tinha uma exigência. A exigência era que comparecesse com a vestimenta adequada, com as vestes nupciais. E um dos convidados não compareceu com vestes nupcial. E o que quer nos dizer isso? Deus, apesar de chamar a todos nós, apesar de não discriminar ninguém, mesmo se somos bons ou se somos maus, se fizemos algo errado ou se ainda estamos fazendo, não importa. Importa que quando aceitemos o convite para o Senhor, aceitemos verdadeiramente. Não há mais tempo de viver em cima do muro, não há mais tempo de viver a superficialidade que vivemos no mundo. As coisas para o Senhor têm que ser feitas com excelência. Isso representa, ou isto está representado pelas vestes nupciais que devem ser usadas no dia do banquete. Ou seja, durante toda a nossa vida. Lembrem-se que este banquete representa a nossa vida com Deus. Não é apenas um momento, não é apenas alguns segundos, mas o banquete desta parábola representa a nossa vida com Deus. E toda a nossa vida com Deus nós devemos estar com as vestes nupciais. Ou seja, nós não podemos querer viver com Cristo ou viver esta grande alegria que é o banquete com o Senhor do mesmo jeito que vivemos hoje, longe do Senhor. Não devemos, por exemplo, viver com o Senhor e continuar com o mesmo palavreado, chamando palavrões, ou fazendo mal, ou mentindo, ou causando dano a alguém. Não. Vestes nupciais representa a nossa nova vida com Cristo. É verdade que tem coisas que só Deus vai mudar em nós. E Ele muda. Sem força, sem violência, mas naturalmente Ele vai mudando. Mas é verdade também que existem coisas que nós mesmos devemos tomar a decisão. Nós devemos, se queremos verdadeiramente participar deste banquete com o Senhor, devemos, por exemplo, abandonar os vícios, ou tentar abandonar os vícios, deixar a bebida, deixar a mentira, deixar a traição, deixar a prostituição, deixar tudo isso, tudo o que estiver ao nosso alcance e dentro das nossas possibilidades de fazer, nós devemos fazer. Claro que aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não podemos, aquilo que é mais forte do que nós, se nós entregarmos nas mãos do Senhor, Ele vai nos transformar. Devemos fazer as coisas para o Senhor com excelência. Outro exemplo, se nós resolvemos ajudar alguém, se nós devemos fazer uma ação social, se nós devemos doar algo, presentear algo ou ofertar algo a alguém, por que temos que dar o pior, o que não presta, o que não serve mais? Não. Quando nós fazemos de coração, quando nós fazemos para o próximo, e lembrem-se, fazer para Deus é fazer para o próximo. Deus não está aqui e nem precisa que nós façamos nada diretamente para Ele. Mas como nós já vimos também anteriormente, a materialização daquilo que fazemos para Deus é quando fazemos para o próximo. Então, se a gente vai ajudar alguém, se a gente vai alimentar alguém, se a gente vai dar de beber a alguém, se a gente vai dar remédios a alguém, se a gente vai cuidar de alguém, aquilo deve ser feito como se estivesse sendo feito para o próprio Deus, e realmente o é. Quando estamos fazendo para o próximo, para o próprio Deus fazemos. Então, devemos dar a melhor água de beber, devemos dar no melhor copo, devemos dar o melhor alimento, devemos dar a melhor roupa, o melhor brinquedo, devemos dar sempre o melhor. Saiba, nada daquilo que você doa, que você oferta ao próximo vai te fazer falta, muito pelo contrário. Deus suprirá as suas necessidades em abundância e te proporcionará muito mais do que aquilo que você compartilhou com alguém. Então lembrem-se, as coisas para Deus devem ser feitas com excelência. Tanto o seu modo de viver,
quanto o seu modo de falar, o seu modo de agir e a forma em que você desempenha a sua vida cristã durante a sua caminhada aqui. É assim que nós estamos fazendo as coisas com excelência para o Senhor. Tá certo? Então, esta parábola nos apresenta tudo isso. Nos apresenta, primeiro, o amor, cuidado e consideração de Deus para nós. Nos apresenta a bondade e a paciência de Deus através da sua insistência para que nós participemos do banquete. Ele não quer deixar nenhum de fora, não é vontade dele, é sem limites. A festa do banquete de Deus, ou seja, a vida com o Senhor, não tem limites. Todos podem participar. Mas é bem verdade que Deus não gosta das coisas feitas de qualquer jeito. Não gosta quando você vai fazer as coisas para Ele e faz de qualquer jeito. Tem que ser o melhor. Para Deus, sempre o melhor. Faça como se estivesse e realmente está fazendo para o próprio Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez e baixe a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor Deus, por Tua palavra, por nos ter ensinado como, Senhor Deus, é fácil e simples viver uma vida de felicidade, de alegria, de fartura, de saúde com o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter enviado mais uma vez Teu mensageiro para nos lembrar deste grande banquete, desta grande festa que é a vida com o Senhor e que hoje mesmo nós podemos aceitar, hoje mesmo podemos ingressar nesta grande festa. E muito obrigado, Senhor, por Tua paciência, por Tua bondade e pelo Teu amor em nos mostrar como Tu gostas que as coisas sejam feitas para Ti, com excelência. Então nós pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda a fazer sempre da melhor forma para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora, queridas e queridos, vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas para a casa do Senhor. Faça isso através de uma transferência bancária, de um depósito bancário, ou entregue na igreja aqui em João Pessoa. Mas não deixe de entregar a sua oferta para que essa obra cresça, para que essa obra permaneça e para que muitos conheçam a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Eu vou passar para vocês agora os dados bancários de nossa conta no Banco do Brasil, tá bom? Então, anota aí e faz uma oferta em nome de Jesus. Banco do Brasil, agência 3501, dígito 7, conta corrente número 29091, dígito 2. Muito obrigado pela sua oferta. Se você for membro da igreja, não se esqueça do seu compromisso com o Senhor. Entregue seus dízimos e suas ofertas. Se você não for membro, faça uma oferta de qualquer valor, em nome de Jesus. Quero ainda trazer alguns avisos. Se você mora em João Pessoa ou está a passeio aqui em João Pessoa, compareça aos nossos cultos, teremos uma grande alegria em receber você e a sua família. Mas nós também temos cultos online, que acontecem todos os domingos às 19 horas e todas as quintas-feiras às 20 horas. Então, presencialmente, temos um culto por semana, aos domingos, 19 horas, e online temos 2 cultos por semana, às quintas, 20 horas, e aos domingos, 19 horas. Compareça a todos, que você vai aprender muito sobre as coisas do Senhor. Na descrição deste culto, nós temos mais informações acerca de nossa igreja, temos um site, então lá você pode encontrar tudo o que você precisa, tá bom? Faz também um comentário depois desse culto, curta também nosso culto e compartilhe com seus amigos e familiares. Dê a eles a oportunidade de também conhecer e também vivenciar a bondade, o amor e misericórdia de Deus na vida deles. Amém? E se inscreva em nosso canal. Pois bem, estamos terminando mais um culto. Te agradeço pela presença e espero que você possa estar aqui quinta-feira, às 20 horas e no próximo domingo, 19 horas. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra,
hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe abundantemente. Acompanhe até o final. Temos ainda um cântico e depois dessa música temos as homenagens aos aniversariantes do mês.